convido agora para ocupar a tribuna o nobre deputado que tão bem representa o Estado de São Paulo, ele que demonstra ter o sentimento de brasilidade para estar aqui nesta casa, o deputado Paz de Lira, do PTC. O senhor dispõe de até 4 minutos na tribuna. Senhor presidente, agradeço pela elogiosa referência, tentarei fazer jus a ela, seguramente. Senhoras e senhores deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara. Mencionei agora há pouco, numa parte, o debate e audiência pública importante que tivemos com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A cúpula encarregada de combater o crime, principalmente o fenômeno do crime organizado que inferniza a cidade maravilhosa e até ameaça deslustrar os preparativos para a Olimpíada de 2016. Dois aspectos lá levantados eu gostaria de tratar. O primeiro foi a manifestação do ilustre representante do PRONASSE a respeito de que o atual governo federal teria inovado no Pacto Federativo ao estabelecer o PRONASSE, que é um Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que, entre outras coisas, transfere recursos financeiros para os estados para treinamento policial, para bolsas de estudo policial, para reequipamento. Discordo. Não houve inovação alguma porque a Constituição da República é bem clara. Quando ela fala que segurança pública é responsabilidade do Estado, ela não se refere especificamente ao Estado membro, ao Estado federado. Ela se refere ao Estado ente jurídico. E o governo federal, o aspecto federal, também é responsável pela segurança pública. Se assim não fosse, nós não teríamos uma Polícia Federal, não teríamos uma Polícia Rodoviária Federal, não teríamos a disposição constitucional que prevê até mesmo o emprego da Força Federal, o Exército, Fuzileiros Navais, conforme o caso, na garantia da lei e da ordem quando convocados para essa finalidade por qualquer dos poderes constituídos. Então, esse sistema harmônico integrado já é previsto na Constituição e ele tem corresponsabilidade federal. Então, nada mais natural do que o governo federal financiar projetos na área de segurança pública, especialmente porque nós temos um defeito no federalismo brasileiro, um grave defeito, que não é constitucional, mas é contra a Constituição, a inversão da pirâmide tributária. A verdade é que o governo federal fica com a maior parte dos impostos, das riquezas produzidas nos municípios pujantes, nos estados pujantes, e o redistribui depois como bem entende. Se nós tivéssemos uma pirâmide tributária exatamente como deve ser uma pirâmide, com a base no chão, permanecendo as riquezas produzidas essencialmente na sua origem, nós não precisaríamos dessas transferências federais e não estariam os estados e municípios a passar o chapéu na mão. Então, nada mais natural do que a responsabilidade do governo federal em financiar parte das atividades de segurança pública. E uma angústia apresentada pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que me pareceu uma pessoa bastante confiável, uma pessoa bastante sincera, é exatamente a de que eles percebem, de que o Estado do Rio de Janeiro percebe e apresentou um volume de propostas, muitas deficiências na legislação. E voltamos ao tema. Será que há uma responsabilidade desta Casa de Leis, do Senado da República, uma responsabilidade que causa insuficiência no combate ao crime? Eu diria que frequentemente sim. E às vezes até ameaça haver uma piora nesse sentido. Recentemente, eu tive a honra de ajudar na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ajudar a derrubar uma tentativa de modificação na Lei de Execuções Penais, que pretendia que penas por crimes graves, de 8 anos de reclusão, mas sem teto limite, muito estranhamente, fossem cumpridas inicialmente já em regime aberto, o que é um absurdo, seria esvaziar as prisões e colocar todos os criminosos na rua. E mais agora, vem o governo federal, repito, apresentar uma proposta que pretende mandar a esta casa no sentido de aplicar apenas penas alternativas aos chamados pequenos traficantes ou microtraficantes. Senhoras e senhores, não há essa história de pequenos ou microtraficantes. Não há diferença relevante entre o pequeno microtraficante e o grande traficante. Na verdade, o pequeno traficante, e eu peço 1 minuto para concluir, senhor presidente, Na verdade, o microtraficante é o varejista da morte e da destruição. O outro é o atacadista. Mas quem propicia a distribuição, a pulverização no meio da sociedade da droga, que mata jovens, que destrói famílias e que exporta essa morte para outros países, é o pequeno, é o micro, é o varejista. Então devem ser combatidos com a mesma força, com as mesmas disposições de lei. A proposta é equivocada. A proposta não ajudará a resolver o problema seríssimo de segurança no Rio de Janeiro, que deve ser resolvido sim
para repor as condições da nossa cidade maravilhosa, do estado do Rio de Janeiro como um todo, e para servir de referencial no combate ao crime aos demais estados, para agora e para o futuro dos nossos filhos. Nada dessas iniciativas, chega dessas iniciativas que só servem para desestabilizar e para intimidar até os que combatem o crime com grave risco de vida, que são os policiais desse país. Muito obrigado por sua atenção.